Oi, Evandro. Fala, grande André. Ah, ficou bom, hein? Tudo bom? Tudo bem por aí. Deixa eu cumprimentar aqui o pessoal. Pessoal, Ó, muito obrigado pela presença de todo mundo aí que está chegando, tá bom? Hoje vai ser um tema muito legal. Queria já agradecer você, André, por aceitar falar com a gente e estar aí presente para passar toda essa experiência, né? Queria agradecer aqui a galera que está acompanhando desde o comecinho do projeto Papo Elétricos. Então foi um projeto que cresceu. A gente começou a quarentena, a pandemia, não podia sair de casa, a gente falou, pô, o que a gente faz? Vamos fazer live. Aí a gente fez live todos os dias, de segunda a sexta-feira, e a gente fez a Semana da Mobilidade Elétrica, e foi um sucesso. E a gente falou, poxa, não pode parar o projeto, né? E aí a gente criou o Papo Elétricos, que vai toda segunda e quarta-feira aí, às 8 horas da noite, falando com diversas pessoas do mercado, e hoje a gente tem aí a participação ilustre do André, né? Que é gerente de treinamento da Audi do Brasil, uma potência, né, em termos de carro, em termos de marca. E aí eu passo a palavra para você, André. Muito obrigado por aceitar o convite e deixo você aí se apresentar para o pessoal, né? bom, Evandro, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom participar de lives, de treinamentos online, que eu estou participando bastante nesse tempo de quarentena. Está sendo uma forma de fazer uma aproximação em relação a esse distanciamento social, então está sendo bem bacana para mim, até com o aprendizado de utilização de redes sociais, né, como o LinkedIn e o Instagram, então está sendo muito positivo e estou colhendo bons frutos aí em relação a vários novos colegas, aí, vários contatos novos, está sendo muito proveitoso. E agradecer a você especialmente aí pelo convite, né? Bom, como você falou, eu sou gerente de treinamento da Audi do Brasil, né? Também eu sou o consultor responsável pela parte de veículos híbridos e elétricos da Associação de Engenheiros Automotivos. Então, ministramos treinamentos 2 a 3 vezes por ano do ponto de vista de veículos híbridos e elétricos. Também faço parte da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, do Comitê de Mecatrônica da Associação da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha. E como experiência também relevante seria a questão de atuação com veículos elétricos há aproximadamente 10 anos. Já vai fazer 10 anos agora no meio do ano, né? Então esse aí seria o resumo aí das minhas atividades. Então, pessoal, vocês viram que, assim, como todos os nossos convidados, né, é mais um extremamente gabaritado aí para falar de mobilidade elétrica, né, e para falar não só de mobilidade elétrica, mas também o futuro dos automóveis, né, o que vem pela frente. Pessoal, como sempre, deixa eu ver se tem mais pessoas novas ou mais pessoas que estão acompanhando a gente há mais tempo. Então, assim, quem é novo, manda um joinha. E quem já está acompanhando aí há muito tempo, ou pelo menos desde o começo, ou já não é a primeira live, manda aí um coração. Vamos ver se tem mais corações do que joinhas. Eu tenho acompanhado aí as últimas lives e tá pingando muito mais coração na tela do que joinha, viu? Eu tô gostando de ver vocês aí. Para quem está pela primeira vez, siga aí o nosso perfil depois, que toda segunda e quarta-feira a gente traz aí muito conteúdo e informação para vocês. Não para de pingar coração na tela, aí isso me deixa muito feliz. E quem está já dando joinha, espero que na próxima segunda esteja dando coração já, hein? Vamos continuar acompanhando. Bom, André, primeiro, então, obrigado mais uma vez e vamos falar então do assunto que todo mundo quer saber, né? Então, o futuro. E aí já vamos começar com uma pergunta aí difícil, né? Que acho que é a pergunta que eu tenho respondido esse mês inteiro. Como você enxerga aí o mercado de mobilidade elétrica durante e depois dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Acho que você também tem respondido muito isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até que já conversamos sobre o tema, né? Bom, eu vejo o seguinte, todo o mercado, não só a questão de veículos elétricos, híbridos, né? A questão de eletrificação da frota, está sofrendo bastante devido à pandemia. É natural que depois já ainda vão ter as marolas, vamos dizer assim, econômicas. O mercado não vai
voltar na situação idêntica à anterior, tá? Eu vejo que isso aí não só para veículos convencionais, de motor de combustão interna, como também para veículos híbridos e elétricos. Ou seja, de uma forma geral, a gente vai ter uma turbulência pós-pandemia. Isso é certo, né? O que eu acho interessante e bem positivo em relação à eletrificação é em relação à questão psicológica que está se tendo agora nesse momento de pandemia. As pessoas estão se preocupando mais com questões ambientais, né? Está se observando e se comentando mais sobre a questão de poluição nos grandes centros urbanos, por exemplo, em São Paulo, com a redução dos veículos, em cidades da Índia, da China, né, na Itália, a grande diminuição dos índices de CO2 e de NOx na atmosfera. Isso aí fez as pessoas se conscientizarem ainda mais, né, em questão exponencial. A gente já tinha uma tendência, né, ao longo dos últimos anos de aumento contínuo dessa preocupação, só que agora deu um boost, né? Então, acredito que esse exponencial aí vai fazer com que nos próximos anos, digo no curto e no médio prazo, a gente tenha uma maior, vamos dizer, necessidade do mercado e atração de veículos híbridos e elétricos, né? Então, eu acho que aquela curva que estava um pouquinho mais tímida, ela tende a ficar um pouquinho maior em relação à venda desses veículos, justamente pela questão de conscientização da população. Isso é interessante, né? A gente estava até conversando hoje à tarde e foi exatamente as nossas respostas, sem a gente coincidir, sem a gente combinar, coincidem, né? O impacto agora no curto prazo é grande, muito grande, assim, as vendas de veículos elétricos na China, que é um mercado que é um grande potencial, despencaram. Só que não é só para o carro elétrico, despencou a venda de todos os veículos. A gente está no meio de uma pandemia, isso é normal. Mas que isso vai trazer para a gente num futuro, a gente enxerga que a economia voltando a entrar no eixo e voltar a crescer, que isso vai dar um impulso muito grande para os veículos elétricos, porque as pessoas perceberam, né, ou pelo menos têm percebido, do impacto que a poluição traz depois aí dessa redução brusca que teve nas últimas semanas. Exatamente. Eu diria que é mais uma questão psicológica, né, e de uma tendência, né, que eu acho que só antecipou uma tendência que já tinha, né? Então, certamente foi bom para a eletrificação. Legal. E aí, uma segunda pergunta hoje, falando também aí que a gente recebeu pelo LinkedIn, você enxerga, ou você acredita que o Rota 2030, né, como uma iniciativa pública para o fomento dos veículos elétricos no país, como que você enxerga isso? Ele é suficiente? Você acha que precisa de mais? Isso, vamos lá. O Rota 2030, né, talvez para alguns da audiência não tenham Até conhecimento. explica um pouquinho o que é. Tá, então, o Rota 2030 é um programa, né, que foi feito há pouco tempo atrás pelo governo, né, em conjunto com montadores e órgãos, né, da parte de automotiva, né, do setor automotivo brasileiro, para tentar fazer com que você tenha um aumento do desenvolvimento tecnológico dentro do Brasil, ou seja, a gente não importar apenas tecnologia, mas assim, sim incentivar com que as montadoras desenvolvam tecnologias aqui no Brasil, né? Então tem uma série de itens, né, que devem ser seguidos, né, para desenvolvimento de tecnologia, para que você tenha um aumento do desenvolvimento aqui no Brasil, né? Então, as montadoras têm que seguir esses padrões para estar dentro e de certa forma, ter uma redução tributária, né, na importação de peças, enfim. Então, uma série de fatores, né, de acordo com o que ela investe em relação a desenvolvimento tecnológico, né, de engenharia no Brasil. E a parte de eletrificação e veículos autônomos, né, e conectividade está muito relacionado com esse Rota 2030. Né? Então, se você fizer desenvolvimento de veículos elétricos, desenvolvimento de sistema de veículos autônomos, né, conectividade de veículos, e você consegue provar que você está fazendo aquele desenvolvimento no Brasil e implementando no teu. Travou? Pessoal, vocês estão me ouvindo?
André? 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 Acho que o nosso dado saiu. Deixa eu ver se ele volta. Bom, pessoal, vamos ver, ele já volta, já me manda o convite aqui, tá bom? Enquanto isso, eu estava vendo aí uma discussão, uma pergunta de quem tem carro elétrico. Quem tem carro elétrico aí que tá aí? Manda um coração pra gente ver quem tem carro elétrico. Ou, quem não tem carro elétrico, manda um raiozinho aí para saber. Mas quem não tem carro elétrico e gostaria de ter um carro elétrico, manda um raiozinho. Quem já tem um carro elétrico, manda um coração. Vamos ver como que é. O André voltou. André? Eita! Aí, voltou? Deu um problema no celular aqui de aquecimento do celular. Aí ele Deu o demorou mais. quê? Faz O que parte. aconteceu, André? Um aviso de aquecimento da bateria do celular. Eita, mas você estava carregando ele? Aí ele chegou a travar. Tá ouvindo? Ah, Tá escutando mas ou ele não? estava carregando? Tô ouvindo. Tava carregando. Então eu tirei ele da tomada, agora tá mais seguro. Tava carregando isso. Eu vou ficar seguro aqui, tá? Já aconteceu Então, já só comigo, voltando que ao o celular trava. raciocínio, desculpa, pessoal. Então, eu tava falando que o Rota 2030, ele tem ele faz esse incentivo para a indústria nacional fazer desenvolvimento aqui. Aí a pergunta foi em relação ao Rota 2030, se ele vai acelerar a introdução de novas tecnologias, veículos elétricos, né? Se ele é suficiente, se só o Rota 2030, só o Rota 2030 vai ser suficiente para isso. Eu vejo que ele vai ajudar certamente, mas eu não diria que ele vai ser o divisor de águas, vai ser a solução. E a ideia disso aí, do meu raciocínio, da minha opinião em relação a isso, é que é o seguinte: se o Brasil tiver uma tendência, né, de utilização de combustíveis não fósseis, por exemplo, o álcool, ou então não seguir para uma eletrificação tão radical quanto o país Noruega, a Suécia, a Dinamarca e a própria União Europeia em geral, existe uma tendência desses veículos serem fabricados nesses locais, né, e serem importados para cá. Porque se a gente não tiver um mercado consumidor suficiente para justificar uma produção aqui, então a gente não vai ter esse desenvolvimento aqui no Brasil. Existem alguns núcleos, por exemplo, no Paraná, em Curitiba, né, tem alguns núcleos que estão fazendo várias pesquisas em relação à bateria no interior do Paraná. Existe essa tendência, porém ainda O André, pessoal, vocês estão ouvindo o André bem ou só aqui que está travando? O André, acho que está travando. Eu vou tirar você e vou tirar e vou colocar de novo. Calma aí. Bom, vamos ver se melhora aqui, pessoal. Não sei se para vocês também. Vamos ver se melhorou? Beleza, agora tá beleza? Tá beleza, tava travando. O finalzinho tava picotando. Então, para resumir, eu diria que o Rota 2030 ele vai ajudar, porém ele não vai resolver de maneira única, né, a questão de desenvolvimento tecnológico no Brasil. A gente precisa de mais suporte, né, além do Rota 2030, e também que o nosso mercado tem essa necessidade de utilização de novas tecnologias para a eletrificação. Tá? Então, o Rota 2030, na minha opinião, ele ajuda, porém ele não é a solução para esse ponto. Eu acho que assim, né, o que de repente daria um salto grande aí seria um apoio financeiro do governo mesmo para quem quer comprar um carro elétrico, né?
que nem a gente tem em países da Europa. Você fez a conta lá e falou, olha, se a gente deixar a pessoa comprar um carro elétrico, a gente vai economizar tanto com saúde, tanto com políticas públicas para combate à poluição, e aí incentivaram a população com subsídio mesmo. Então, por exemplo, na Eslovênia, quando você compra um carro elétrico, o governo te paga desse carro 7.500 euros. Exato. Acho que esse é o Existe caminho. um incentivo, né? Aqui a gente tem a questão do álcool, né? Que, queira ou não queira, tem uma influência, né? Então, a gente tem vários moldagens, vamos dizer assim. Tem o álcool, tem possibilidade de você colocar células de hidrogênio, tem vários fatores, né? Eu diria que todos eles vão andar lado a lado aqui no Brasil, mas a gente vai ter um ponto forte que ainda assim é o petróleo e o álcool, né? Que vai, queira ou não queira, atrasar um pouco a introdução da eletrificação no nosso país. Mas que é uma tendência mundial e o Brasil não pode ficar de fora, isso é certo também. É só questão de disparidade de tempo, né? E de introdução da tecnologia. Legal. Eu acho que tem esse delay mesmo. Assim, é cultural, né? O Brasil sempre tem um delay aí em relação a novas tecnologias, né? Eu espero que seja um delay pequeno, né? Não seja tão grande. Porque se tem um país que tem um potencial enorme para ter carro elétrico, é o Brasil, com toda a sua fonte renovável de energia, né? O Brasil é um dos países, assim, eu não conheço todo mundo, toda a matriz energética, mas o Brasil é uma potência em geração de energia, né? Sem dúvida. Então a gente não pode... da nossa matriz é hidráulica, né? Vem de hidrelétricas. Fora Isso. um pequeno percentual que vem de energia eólica. Energia solar está crescendo bastante aí, exponencialmente ano a ano, né? Então a gente tem uma matriz realmente bem privilegiada em relação a outros países, sem dúvida. E assim, tem bastante integrador de solar assistindo e é uma coisa que é legal, né? Quando eu estava na BB, eu dava o treinamento de solar. O pior lugar para geração fotovoltaica no Brasil é melhor que o... Calma, desculpa. O pior lugar no Brasil para geração fotovoltaica é melhor que o melhor lugar na Alemanha. E a Alemanha até então, tinha 5 gigas e o Brasil tinha muito pouco. A gente está perto do Equador, quase 90 graus, né? O sol bate aqui e toda aquela radiação vira energia. Enquanto na Alemanha bate a 60 graus, 40, 50, 60 graus. Então, até 70 graus de inclinação no inverno. Então, realmente, a gente é bem privilegiado, né? Para a matriz solar também. Exatamente. E aí, falando um pouco de futuro, aí eu queria saber a sua opinião, tá? Então, primeiro a sua opinião, e segundo, o que a Audi está fazendo em relação aí já ao futurismo, né? Então, os carros conectados, autônomos, elétricos, compartilhados, de repente, também. Então, como que você enxerga esse mercado, principalmente focando nos autônomos e elétricos? E depois, o que a Audi tem feito aí nesse mercado? Bom, minha opinião é o seguinte, quando a gente fala de carro elétrico, a gente tem que imaginar o seguinte, o carro elétrico, a tendência de eletrificação não é apenas em relação a você ter uma bateria e um motor elétrico, e você abastecer o carro na tomada. Eu entendo com uma cadeia toda junta, que vem em conjunto com a eletrificação, você vai ter a conectividade, todo mundo aqui está sempre conectado no Instagram, no WhatsApp, no LinkedIn, no Facebook, enfim, tem várias redes sociais, você está sempre conectado. Então, essa tendência social, ela é introduzida também no carro. Então, o cliente ele não vai estar preocupado apenas com a sustentabilidade sem conectividade. Então, tem que ter a integração. Né? Segundo, e ligando a isso aí, você tendo eletrificação e em rentabilidade, preocupação da população e a conectividade pela questão de necessidade de inclusão social, vamos dizer assim, das pessoas se manter socialmente conectadas, isso aí, naturalmente, vai fazer com que você tenha necessidade de utilização do ADA. São Autonomous Driving Assistance Systems, ou seja, sistemas de assistência aos veículos autônomos. Porque se você está conectado lá, no entretenimento, com a música do Spotify, respondendo uma mensagem no Instagram, no carro, que existe uma tendência de você não perder tempo durante o trânsito, então é natural que você precisa também que aquele carro ele ande de forma autônoma. Então você tem uma frenagem de emergência autônoma, você tem uma aceleração autônoma também quando o carro da frente acelera. Você tem uma tendência também de não sair da faixa, tá mexendo lá no celular. O carro vai sair da faixa, você pode bater no carro do lado, então não sair da faixa, o volante vai sozinho. Então, esses sistemas de assistência à condução,
eles já são utilizados em veículos, principalmente veículos premium, né? Veículos da Audi, BMW, Mercedes, enfim, entre outras montadoras. Ele se utiliza bastante hoje esses sistemas autônomos, né? Só que esses sistemas autônomos, eles não são, hoje em dia, não vão, nível 5 ou 100% autônomos, né? Eles precisam ter uma assistência, você precisa estar no volante para garantir que a segurança do carro. Ele vai te ajudar, mas você não tem a automação total do carro, tá? Você não pode desligar, né? Exatamente, você tem que estar no comando dele, né? Então, de acordo, existem níveis, né? Nível 0, nível 1, 2, 3, 4 até 5. O 5 100% de autônomo, ou seja, você poderia sentar lá atrás no banco do passageiro, dormir, fazer a conexão do carro e ele chegar do ponto A até o ponto B sem intervenção nenhuma, tá? Porém, hoje em dia, a gente não tem essa condição, até por questão de legislação, né? Se eu estou dormindo lá no carro e bateu, por exemplo, em alguém, né, e teve um acidente, quem é que vai ser responsabilizado por esse fato? Vai ser a montadora que vendeu o carro, ou ser eu que sou o carro, o condutor e estava dormindo? Vai ser quem programou o software daquele carro? Não é? Vai ser a concessionária que vendeu aquele carro? Então tem uma série de fatos. Vai ser a pessoa que foi atropelada que não deveria estar lá na frente, né? Então existe uma série de fatores de discussões que estão englobando, né, essa questão da tecnologia autônoma que vem à tona. Então, a parte tecnológica em si, eu diria que em pouco tempo, até nós já temos uma condição teórica de ter um veículo nível 4, nível 5. Né? Porém, para ele se popularizar e ficar 100% autônomo, de tal forma que ele possa ser comercializado para o público, você tem que ter o desenvolvimento tecnológico, que eu diria que é um fator importante, mas isso aí vai ser uma coisa normal. Mas o principal fator que pode interferir nos veículos autônomos é a questão de legislação. Né? Se tem, por exemplo, uma senhorinha de 70, 80 anos na frente e uma criança de 6 anos. Né? O veículo autônomo só tem a condição de frear, mas vai ter que bater em um dos dois. Quem é que ele escolheria para bater nesse caso? Olha, uma situação ética, né, que a tecnologia teria que resolver. E foi inclusive feito pesquisas, né, até mundial, para saber quem é que o carro deveria escolher. Porque tem essa questão ética que tem que estar envolvida também. Em alguns países é melhor sacrificar o mais velho, em outros países é sacrificar o mais novo, mas eticamente quem é que está correto? Então, a máquina, ela tem que, você precisa ter uma programação da máquina, né, de tal forma que ela respeita aquela tua programação com inteligência artificial, porém, seguindo a questão ética. Então, a questão ética tem vários estudos se fazendo, principalmente na Europa, tá? Se fazendo em relação a questões éticas, em relação a isso aí. Vamos ter veículos autônomos, mas eu não diria que 100% autônomo no curto prazo, e principalmente no Brasil, pelas nossas condições, né, gerais. Que interessante. Agora uma pergunta aí que foi até um comentário do Vasconcelos, que é importante, né? No Brasil, infelizmente, a nossa parte de telecomunicações ela é muito defasada, né? Um serviço que é prestado aqui é muito ruim. Você que está direto na Alemanha, já morou lá, assim como eu, cara, lá funciona em tudo que é lugar. Você, não importa o buraco que você se enfia, o seu celular funciona. Aqui, às vezes, você está numa estrada e você perde conexão. Como que isso é visto como um desafio para os carros autônomos? Como que vocês têm trabalhado isso? Boa pergunta. Os veículos autônomos, a gente tem que pensar o seguinte, né? Ele tem que ter uma condição de segurança que não dependa da conexão externa, né? Ele tem basicamente, ele tem que ter alguns sinais, né? Por exemplo, a câmera, né? Ele tem que ter a câmera que vai detectar na frente através de imagem, né? Imagem 2D, aquele componente está na frente, detectar se é uma pessoa, se é um carro, se é um objeto qualquer. Ele tem que ter um radar ou LiDAR, né? Que esse aí ele faz uma varredura tridimensional do local. Que aí, nesse caso, ele vai ter, além da ajuda da câmera, ele vai ter a distância 3D, vamos dizer assim. Né? Então, você vai ter o 2D da câmera mais a distância daquele objeto. E também você vai ter que ter um sinal de GPS. E o sinal de GPS você vai ter lá dos satélites, né? Moral da história, com esses 3 fatores aqui, você consegue fazer uma automação tendo hardware e software adequado dentro do teu carro.
né? A conexão de 3G, 4G, 5G, enfim, que você vai ter, é importante para conectividade e para informações, né, enfim, com os outros veículos. Porém, com essas três condições, você já consegue te assegurar do teu veículo para fazer tua automação veicular individual. Tá? Então, você não dependeria de um sinal externo, né, para fazer tua comunicação, tua dirigibilidade individual. Porém, se você tem tua conectividade com outros veículos e com o meio ambiente, certamente eles se comunicando, então você consegue prever o que é que o outro carro vai fazer. Então, isso aí certamente vai aumentar a segurança, né, e a confiabilidade dos sistemas. Então, só para resumir, é importantíssimo você ter a conexão. Porém, não é uma condição zero para você fazer esse veículo autônomo funcionar, vamos dizer assim. Mas certamente, questão de segurança, precisa ter essa conexão. Entendi, legal. É uma coisa que eu nunca tinha parado para analisar antes do Vasconcelos fazer o comentário dele de 5G. Agora, uma coisa que pode ser interessante. A gente vai chegar provavelmente num nível de os carros se conversarem, carro conversa com carro. Olha, certamente, viu? Assim como nós temos essa necessidade de comunicar, né? Hoje, com a quarentena aí, você vê que a gente tem a comunicação no WhatsApp, Instagram, LinkedIn e tudo mais. Essa necessidade vai também para a mobilidade. Então, certamente, os veículos vão se comunicar, né? E se comunicar não apenas para trocar experiência, né, de usabilidade e tudo mais, né? Informar a questão de manutenção preventiva, aditiva, mas também é uma comunicação em relação à segurança. Essa comunicação que eu diria que é a mais fundamental, né? De você se antever ao que aquele carro vai fazer, né, para você evitar um acidente. Então, a comunicação entre os carros é uma tendência e certamente é fundamental para a questão de segurança. Até mesmo porque, imagine, dois carros querem sair da faixa ao mesmo tempo. Então, Exato. assim, vai ter Exato. que ter um nível muito grande de. O que a gente tem hoje em máquinas, né? Vai para os carros também. Legal. Exatamente. Né, você tem dois carros querendo fazer cruzar, eles se comunicam, fazem um acordo entre quem vai primeiro e aí a máquina vai resolver para você, né? Evita até a questão de, né? Com os carros autônomos, pessoal, só para deixar claro aí, existe uma tendência de redução drástica, mais drástica, eu diria de 90% ou até mais, de redução de acidentes de trânsito. Isso aí teria impacto até na questão do custo de seguros, fazer o seguro do teu carro, e também questão de custo de manutenção, né? O custo de posse do. André, sua voz falhou. Vamos ver se está funcionando agora. Melhorou agora. Então, cortou na hora que você falou custo de manutenção. Então, eu estava falando que o custo de manutenção tende a reduzir, né, de reparação do carro, porque você vai ter uma redução da quantidade de colisões. Né? Então, o custo de posse do carro vai fazer a redução justamente pelo custo de manutenção reduzido e seguro do carro também reduzido. Interessante. Isso aí foi legal conversando com a Silvia Barci, que é a diretora da Renault, porque eu sempre vi o carro autônomo como conforto. Poxa, imagine, eu que, agora nem tanto, mas quando eu estava na BB, eu ficava aí todo dia, entre ida e vinda, umas 3 horas e meia no trânsito. E eu sempre pensei, pô, o carro autônomo vai me tirar desse sufoco, eu vou poder ler, vou poder estudar, vou poder escrever, vou poder fazer qualquer coisa, menos ficar parado no volante. E aí, com ela, que ela tocou no assunto segurança. E eu nunca tinha analisado isso, a quantidade de acidentes que podem ser reduzidos por diminuir o erro humano, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí são os dois fatores principais, né? O fator principal é segurança. E o segundo fator, você usar aquele tempo para fazer uma coisa, para você fazer entretenimento, escutar uma música, assistir um vídeo. Né? Então, todos esses fatores. Mas eu queria deixar bem claro que existe um gap entre o autônomo nível 5, que é o centrais do carro, e o carro vai dirigir sozinho do ponto A até o ponto B. Né? Esse
né? Então, os veículos autônomos, eles vão ter... O André, tá cortando, viu? Tá me ouvindo? André? Tá me ouvindo agora? André? Me ouve? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar... Você tá me ouvindo agora? Aqui. Beleza. Cortou na parte que você falou dos níveis... Tem o nível 5, né? Que aí ele vai do ponto A até o ponto B. E entre esse nível 5 e o nível 0, vamos de autonomicidade, a gente vai ter os passos de nível 1, 2, 3. Hoje os carros estão no nível 2, os carros mais avançados, né? Eles estão trabalhando com segurança no nível 2. Você tem um controle executivo, né, que ele freia e acelera sozinho de acordo com o carro da frente, tá? Você tem um... André, tá cortando de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar você e vou colocar de novo. Calma aí. Tava travando para vocês também, pessoal? Aqui tava travando muito, tava picotando. Vamos ver se voltando melhora. Voltou? Agora melhorou. Beleza. Então, eu estava falando, né, os níveis, hoje a gente estaria nos níveis dos carros mais modernos, né, que tem controle adaptativo de cruzeiro, você tem auxílio de faixa, né, para segurar o carro. Então, o volante faz um ajuste para ser automático, né, para o veículo ficar dentro da faixa. Então, você já tem o nível 2 hoje. Chegando para o nível 3, alguns veículos, tem aqui no Brasil, devido à questão das nossas rodovias não serem tão adequadas, então o nível 3 não funciona tão bem ainda hoje no Brasil. Seja assim, de controle total, né? Então a gente está no passo a passo aí para chegar no nível 5, mas vai demorar um pouco ainda para a gente chegar nesse nível. Esse é um grande desafio no Brasil também, né? As rodovias, por exemplo, a gente pega as autobahns na Alemanha, elas são sem limite porque a rodovia é muito boa e permite, né? Aqui você está no meio de uma curva e a curva muda o raio. Então acho que esse é um grande ponto que vai dificultar. Exato. Os carros aqui vão ter que ser muito inteligentes. A questão cultural, né? Porque na Alemanha é diferente da forma que se dirige no Brasil e bem diferente também da forma que se dirige, por exemplo, na Índia, envolvidas também. Aquele carro autônomo. O André, tá picotando de novo. Tá escutando? Calma aí. Vamos. Eu não sei o que acontece, mas tá picotando. Tá escutando agora? Eu tô escutando agora, mas a hora que você começa a engrenar no assunto, acho que a parte de dados começa a ficar mais pesada e ele começa a picotar de novo. Vamos fazer o seguinte, calma aí. Tá estranho. Vamos chamar de novo. Melhorou agora? Agora eu tô escutando bem. Você tá me escutando? Tá perfeito agora. Perfeito. Então eu tava falando que a questão cultural influencia bastante, né? Então, da forma que você dirige o carro na Índia, por exemplo, né? A questão cultural. Então, o veículo autônomo, ele vai ter que se adaptar também às questões culturais e se antecipar Ô, André, eu não sei o que está acontecendo, mas está travando. Talvez algum limite de conexão de dados, ou não sei se tem outras pessoas aí também que podem estar, de repente, assistindo Netflix, alguma coisa assim.
Me dê porque... um minutinho só. Beleza. Bom, pessoal, o André vai resolver um probleminha. Enquanto isso, a gente continua por aqui. Mas é bem legal isso que ele estava querendo dizer, porque é o seguinte, né? Antes, é a mesma coisa que eu penso para o V2G, tá? Que é quando a gente pega a energia do veículo e devolve para a rede. Eu acho sensacional e, eu acho que isso vai acontecer. Só que antes do V2G acontecer, assim como antes dos veículos autônomos acontecerem, muitas coisas antes têm que ser melhoradas. Então, por exemplo, no caso do V2G, a gente tem que ter melhora na parte de inteligência das redes, que é o Smart Grid, tem que ter as proteções adequadas, porque as proteções vão ter que olhar para os dois lados, né? Você pode tanto estar consumindo como estar gerando. E dos veículos autônomos é a mesma coisa. Não adianta a gente falar em nível 5 de um veículo autônomo se as nossas estradas não estão preparadas. Se de repente a gente pega uma rodovia e o raio da curva muda no meio da curva, entendeu? Então a gente tem esses desafios no Brasil de preparar e melhorar a infraestrutura, seja da rede, seja rodoviária, para receber tudo isso que a gente vai ter aí no futuro. Voltou, André? Espero que... não tem nenhuma conexão aqui, está tudo funcionando teoricamente normal. Vamos tentar novamente. Beleza. Peço Não, desculpas. agora melhorou. Eu estava falando para o pessoal que assim, né? Assim como o V2G, eu entendo que os carros autônomos têm uma série de requisitos que a gente tem que vencer ainda antes disso acontecer, né? Tem um monte de trabalho, serviço de casa que a gente tem que fazer. Por exemplo, no caso do V2G, melhorar a rede, colocar inteligência, o famoso Smart Grid, ter as proteções adequadas que vão ter que proteger nos dois sentidos. E os carros autônomos, a mesma coisa. Não adianta a gente pensar que a gente vai ter carros autônomos nível 5 daqui 5, 10 anos, se as nossas estradas, o raio da curva muda no meio da curva. Sem A gente dúvida. tem muito acidente no Brasil por falha humana e sim imprudência, mas também muitos porque as rodovias não são seguras. Exato. Tem que ajustar a infraestrutura, né, além da parte de desenvolvimento tecnológico dos veículos. Então, teria que ser realmente no Brasil. A gente tem ainda a deficiência de se desenvolver bastante para... Certo. Tá travando de novo, André. Agora melhorou. Então, vai seguindo. Aproveitando, tem uma coisa que você comentou legal, que são os dados, né? A partir do momento que a gente tem carros inteligentes e com toda essa coleta de informações, como que você que trabalha em treinamento, trabalha com pós-vendas também, como que você enxerga que isso vai ser benéfico lá na frente? Quando o carro precisar ir para a oficina para fazer uma revisão, ou tiver tido algum problema mecânico, como que você enxerga o benefício dos dados? Bom, hoje em dia nós já temos as informações, né, dos dados, mas a gente não tem, vamos dizer assim, a informação real time, né? A gente tem as informações, a gente coleta, né? Olha a informação, a dica aí do Barros 34 para colocar no 4G. Se der travamento de novo, eu vou colocar no 4G, tá bom? Mas Eu já vamos fiz tentar isso, é por aqui, verdade. Uma vez, né? numa live anterior aí, eu estava fazendo e começou a travar muito, eu pus no 4G. Então, Obrigado, Barros. o que acontece é o seguinte: a gente já tem as informações, só que essas informações só são coletadas hoje em dia quando você chega no concessionário e você coloca o equipamento de diagnóstico. A utilização de veículos elétricos, o Rafael Barros, obrigado, Rafael. Com veículos elétricos não, né? Com acompanhamento de dados real time, você vai ter informação momentânea daquele carro. Então, se ele tiver alguma pane, se tiver um sobreaquecimento daquela bateria, ou então alguma falha momentânea em algum sistema do carro, eletroeletrônico do carro, então você já tem aquela informação que já é passada para o concessionário ou para a oficina, e aquele concessionário pode fazer de forma ativa a intervenção, fazer um contato com o cliente, se desejado, tá? Então, é uma forma interessante de trabalhar, porque você trabalha de forma preditiva. Antes que aconteça a falha, você já tem um diagnóstico que pode acontecer, você previne aí grandes falhas no futuro. Então, existe essa tendência assim, mas para isso a gente realmente precisa voltar para aquela questão
da conectividade, da boa conectividade aqui no Brasil. Em países da Europa, Japão, China, principalmente, né, e Estados Unidos, você já tem uma boa conexão, né, porém aqui no Brasil a gente não tem essa qualidade de conexão à net. Beleza, bem legal isso. Uma coisa legal que eu queria te perguntar é, o que você acha que mais vai mudar no pós-vendas com toda essa tecnologia que está vindo aí em relação aos carros? Bom, o pós-vendas, o pessoal fala, o pós-vendas vai morrer de fome, o pessoal já comentou bastante isso aí, e na realidade eu não vejo dessa forma, né? Só para dar um panorama geral para algumas pessoas que não são da área automotiva, que estão acompanhando a live. Veículos elétricos, eles não trocam óleo de motor, filtro de óleo de motor, filtro de gasolina, não tem escapamento e outros componentes que requerem a substituição periódica, né? Então, naturalmente, você reduz o custo de manutenção deles, né? Da ordem aí de 40%, 50%, 60% a menos de custo de manutenção, tá? Porém, o que é que você precisa fazer no pós-vendas, né? Eu sempre penso o seguinte, a gente não pode trabalhar de forma reativa, né? Então, o pós-vendas não pode ficar esperando aquele carro completar 1 ano ou 10 mil quilômetros de uso para ir lá na concessionária, na oficina, fazer a substituição, a revisão. O pós-venda precisa, a partir de já trabalhar. A ativa seria você prover experiências para o cliente, fazer com que aquele cliente ele tenha um carro diferenciado, personalizado, que é uma tendência do futuro, personalização dos veículos, né? Oferecer serviços de conveniência para ele. Por exemplo, carregar o carro, vai lá na concessionária, permitir o carregamento do carro no concessionário. Então, os concessionários terem carregadores lá para os carros elétricos, né? Substituição de bateria pode acontecer no futuro para veículos mais antigos. Isso aí vai gerar uma rentabilidade também boa para o pós-vendas, né? E principalmente um atendimento personalizado. Isso aí pode até parecer redundante, que a gente sempre fala, tem que ser um atendimento personalizado, mas mais do que nunca vai ser fundamental o atendimento personalizado. Porque eu queria deixar até para o pessoal que está assistindo a live o seguinte: observem o comportamento de vocês em relação à compra de qualquer produto, ou então um restaurante que você gosta de ir, ou então uma loja de roupa que você compra aí, ou enfim, comprar sapato, enfim. Essa loja, certamente, ela não é aquela que tem o preço mais barato possível, né? Ela tem que ter um atendimento razoável e quando você tem um atendimento que ultrapassa as suas expectativas, você frequenta aquela loja. Então, essa questão humana vai ser mais do que nunca fundamental, né? A personalização do atendimento e fazer com que o concessionário saiba exatamente o que aquele cliente precisa. Esse é o programa. Eu vejo que tem muita chance. Eu vou dar outro exemplo para você, tá? Só para clarear aí. Com a conectividade dos carros, vai acontecer, por exemplo, o seguinte: eu tenho um carro, eu comprei um carro qualquer, vamos supor lá da marca Audi, né, que eu trabalho, e tem um carro lá que ele não tem o ACC, que é o controle adaptativo de cruzeiro daquele veículo. E eu estou rodando com aquele carro. E de repente chega uma mensagenzinha lá na tela multimídia do infotainment do meu carro, perguntando: olha, você gostaria de ter o controle adaptativo desse carro? Ele custará para você, por exemplo, R$200, R$100, R$200 por um mês. Aí você, opa, vou querer. Aí você clica lá. Aí você já está teu cartão de crédito conectado lá, fez a contabilização da compra, e você vai ter aquela função de controle adaptativo. E você vai usar aquele feature da aquele novo recurso do carro, e você vai perceber que você cansa menos, que você não precisa acelerar nem frear o carro, porque ele segue o carro da frente naquela velocidade e vai se adaptando à velocidade. Desde aquele infotainment vai dizer para você tirar o controle adaptativo. Você gostaria de manter perpetuamente por, vamos supor, R$2.000? Se a pessoa gostou e teve uma boa experiência, ele vai lá e compra.
aquele feature do carro. Observe que foi uma compra pós-venda. Você já tinha o carro e você agregou valor naquele veículo, né? Então, o Rodrigo de Almeida está falando, a Tesla já faz isso, habilita recursos OTA, exatamente, Rodrigo. Então, isso aí é uma tendência, né, que não só para veículos elétricos, mas para todos os tipos de veículos, né, que você consiga fazer uma venda ativa daquele recurso, né? Como é que seria interessante ter uma loja no carro. Fato, é verdade. Então a tendência é essa, você ir ao veículo do cliente para fazer a venda. Agora, obviamente, eu não posso fazer uma venda de qualquer coisa. Vai encher a paciência daquele cliente. Então a inteligência artificial vai entender o comportamento, os costumes, né, de compra daquele condutor e direcionar exatamente o tipo de serviço que ele deseja ter naquele momento. Meu, que interessante. A gente fez uma live, vai fazer outra com o Breno, e ele tem um Tesla, né? E ele, inclusive, fez uma live com o e-tron também. Ele estava testando o e-tron, morreu de amores pelo carro. E é o que ele estava comentando, que acho que é o caso desses carros. Vão ser grandes dispositivos, né? Com roda. Então você vai ter atualização de tudo, firmware de tudo. Você vai ter pacotes adicionais. Se você quer ter o autopilot, uma assinatura, por exemplo. Então, acho que vai sair do vender óleo, mangueira e essas coisas de mecânica, né? E vai para uma coisa de serviços e aplicativos e funcionalidades. Eu acho que assim, é um futuro muito legal. Exato, exato. Teve uma pergunta até do André aí, né? Você acha viável que as concessionárias comprem e aluguem baterias de veículos para gerar receita e compensar a redução nas manutenções de um veículo elétrico? Existiu já, né, na Europa essa condição de você alugar, você fazer como se fosse você compra o carro e a bateria a bateria não se situa, né? A bateria é como se fosse alugada, então você substitui a É um leasing, né? bateria. Alguma coisa assim. Leasing. Exato. Mas eu não enxergo esse modelo de negócio hoje como. O André, travou, viu? Ou não? Agora voltou. Tô? Voltou. Beleza, eu parei quando eu parei de falar. Obrigado. Então existe não existe essa tendência, tá? Porque hoje as baterias, elas têm existe a tendência de elas serem modulares. Então, ao invés de você substituir aquela bateria completa do carro, a bateria quebrou. Na realidade, a bateria não vai quebrar, é um pedacinho da bateria. Então, você substitui aquele pedacinho que quebrou. Isso aí vai fazer redução de custo, assim como uma peça convencional de motor, de transmissão dos carros atuais, tá? Então, eu vejo que o modelo de negócio hoje é você ter baterias que elas sejam você substitua, no caso, os pedaços da bateria, as peças da bateria, de tal forma para fazer a redução de custo. André, e aí uma pergunta, né? Você que cuida da parte de treinamentos, porque assim, entendo eu que o perfil de mão de obra da concessionária vai mudar bastante. Você tem pessoas que eram mais da manutenção mecânica, né? Fazer troca de óleo, troca de filtro, ou, retificar motor. E agora a gente vai para uma coisa mais elétrica, então vamos ter que ter aí pessoas com NR10, trabalho com eletricidade, energia viva, conhecimento em bateria, e também vamos ter que ter pessoas aí com conhecimento eu não sei se seria TI, se seria informática, mas na parte de toda essa de informação e de conectividade, né? Como que vai ser trabalhado essa profissionalização dessa nova mão de obra que vai precisar? Ótima, excelente pergunta. Eu só deixar um abraço aí, pessoal de Centro de Sorocaba, né? E responder a pergunta do Rafael aí. Hoje o e-tron está nível 2 de automação, tá? Bom, em relação ao treinamento, né? Vamos dizer, a capacitação dos técnicos que vão mexer com esse carro. Primeiramente, desde um tempo atrás, já se tem uma necessidade de técnicos com capacitação, né, que eles tenham bons conhecimentos de informática, né,
e de eletroeletrônica, porque cada vez mais você trabalha não só com injeção eletrônica, que isso aí já virou passado, né? Desde a década de 90, né, já temos a injeção eletrônica. Porém, com a vinda com a popularização da rede CAN, né, os estados dos veículos, né, e tudo mais, então toda essa parte de conexão dentro do carro, se faz, né, que todos os técnicos, além da formação e substituição de peças, né, de suspensão, freio, enfim, reparação de motor, eles têm um profundo conhecimento de informática e eletroeletrônica para fazer diagnósticos mais complexos, tá? Utilizando ferramentas de diagnóstico. Esse é um ponto. Com a vinda do carro elétrico, aí você aumenta um pouquinho essa necessidade, como, né, segurança, que aqui no Brasil a gente tem a NR10, que rege os padrões de segurança para reparação e manutenção predial de sistemas de alta tensão, né? Então, a NR10 ela vai servir como molde para que você tenha padrões de segurança no veículo elétrico. Então, por exemplo, no carro elétrico hoje, quando você vai fazer uma reparação da bateria de alta tensão, é necessário, como aquela bateria, por suas vezes, tem 200, 400, até 800, 1.200 volts, né? E com a potência muito alta, tem graves riscos à saúde de quem levar um choque ali. Então, para isso, tem a questão de segurança. Primeiro, você soltar o conector de serviço do carro. Garantir que você tem aquele veículo com a plaquinha de quem é o técnico que está mexendo naquele carro, naquele momento. Segundo ponto, você também fazer a separação do veículo com cones. Ou seja, você separar, fazer com que não tenha nenhum intruso que possa entrar naquele carro ali, né, e mexer onde não deveria ser mexido. Então, todos esses padrões de segurança vão requerer dos técnicos a informação, né, a formação em relação à segurança e, somado a isso aí, os conhecimentos de eletroeletrônicas que eles já deveriam ter com o advento da rede CAN e desses sistemas de conectividade. Tá? Então, o carro elétrico, eu acho que o que ele vai fazer? Ele vai ter uma necessidade maior ainda de conhecimento eletroeletrônico, de potência, né, para mexer com motores, com elétricos, sensores de frequência, com conversor de tensão e com baterias, né, conhecimento técnico. Mas eu acho que o mais fundamental, pessoal, é a questão de segurança no trabalho. Tá? Na gasolina inflamável, né, mexer com alta tensão, você pode levar um choque, né, e levar a sérios danos, né, lesão séria. Então, é fundamental conhecimento, né, e treinamento para trabalhar com esses veículos. Eu acho que vai ser uma mudança muito grande, assim, e que as concessionárias já devem estar, né, e precisam começar aí uma adaptação, porque a hora que a chave mudar, não vai ter muito tempo para se preparar, né? A hora que chegar no ponto de disrupção, a coisa vai crescer exponencial. E eu entendo, eu imagino que seja um grande desafio, porque no meu entendimento, são profissionais hoje diferentes, né? Então, a concessionária vai ter muito trabalho. Exato. O técnico diferenciado, uma ação, tem um curso técnico, por exemplo, numa escola técnica, Instituto Federal, Senai, não é, instituições e com bom conhecimento técnico, esses aí certamente eles vão ter emprego garantido, tá? Se ele tiver formação e tiver atualização nos veículos, vai ser vamos dizer assim, uma mosca branca de olhar o mercado, tá? Isso é certo. Precisamos cada vez mais de técnicos com boa formação. Legal. Fazendo a pergunta aí do Max, né? Completando a pergunta que foi do Rodrigo lá sobre a possibilidade de repente as concessionárias fazerem um aluguel das baterias ou manutenção. Se você concorda que o uso da energia solar pode melhorar a questão dos custos, né? Acho que custo do total cost ownership, né? O custo total de aquisição e operação, e diminuir as perdas em serviços. Aí essa parte eu não entendi direito, viu, Marcos? Eu não sei se o André vai compreender bem, mas o que seria diminuir as perdas em serviços? Vamos lá. Eu não entendi a questão de melhorar a questão de custos e diminuir a perda de questão de custo, sim, não é?
André, travou de novo. Destravou. Tá parecendo aquele comercial da Vivo. Destrava. Voltou ou não? Tá picotando, calma aí. Vou tirar você e botar de novo, calma aí. Ah, boa, Felipe. Ainda bem que você mandou de volta aqui. Eu tava procurando, mas não tava achando a sua pergunta. André, a gente tem 3 minutos, tá? Então vamos ser breve nas respostas. A resposta do Max, então, né? Se você concorda que o uso da energia solar pode melhorar a questão dos custos. Vamos lá. O custo da energia solar, sim, é um ponto. A partir do momento que você tem a usina formada, o custo é praticamente zero, né? Porém, tem que levar em consideração sempre o custo para você ter aquela usina solar, né? Então, se você vai gastar 15 mil, você tem que calcular esse payback, né? No momento que você está carregando os carros, né? Então, reduz custo, porém, desde que você tenha um estudo para saber o quanto você vai carregar ao longo do tempo. Tá? Então, eu estou fazendo uns estudos desses aí, são bem interessantes. Enquanto que a pessoa vai rodar e quanto que ela consome de energia na casa dela, e aí onde que essa conta melhor se encaixa. Ainda tem que rodar muitos quilômetros, ainda está longe. E aí uma pergunta do Felipe, exato. Se você acredita que... É uma solução, tem que ver cada caso a caso, né? Energia solar sempre é uma solução, mas depende. O Felipe mandou uma pergunta, se você acredita que a mobilidade, o futuro vai passar pelos carros a célula a combustão. Sim, mas antes de passar pelas células de hidrogênio, né, a gente vai ter um grande passo aí com os híbridos, com os elétricos puros e hidrogênio, porque o problema do veículo é o veículo em si, mas sim o custo de produção do hidrogênio, né, para você colocar nos carros. Então, esse é um ponto que cada vez mais está se reduzindo os custos, né, para a produção de hidrogênio, mas vai aquela máxima, né, igual aos carros elétricos. Quem vai vir primeiro, o carro elétrico ou os carregadores, né, a infraestrutura de carregamento? Da mesma forma, os veículos a hidrogênio. Quem vem primeiro, os veículos com células a hidrogênio ou os postos de carregamento a hidrogênio? Então, a gente tem um longo período ainda para o hidrogênio ser uma realidade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aí, resposta rápida, porque eu também já não sou muito experiente em célula de hidrogênio. E quanto ao risco de explosão, isso aí foi minimizado? Como que está essa questão? Não existe risco de explosão, mas desde que você tenha, né, altíssimas temperaturas, altíssimas pressões em condições muito específicas. Hoje em dia, né, com as tecnologias que você tem hoje e a segurança que foi criada, né, para esses veículos, o risco de explosão diminuiu bastante, né? Assim como o carro elétrico também, existe uma possibilidade da bateria também de lítio inflamar, né? Então, e assim como o veículo a combustão, você tem casos aí, por exemplo, com quem nunca viu uma Kombi na rua, né, tocando fogo, assim, né? Porque o sistema de alimentação vazou, né? Então, existe um risco, sim, porém, eu diria que é um risco gravíssimo em relação às outras tecnologias. Beleza, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer sua presença. André, foi muito legal, assim, é um assunto que eu gosto bastante de conversar e você passou muita coisa novidade para mim, de experiência e de informação. Então, mais uma vez, queria agradecer. E aí eu deixo as últimas palavras para você e também agradecer o nosso pessoal. Bom, agradeço a você novamente, Evandro, pelo convite. Você sabe que é um tema que eu sou apaixonado, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Né? Estudo sobre, trabalho com, então minha vida basicamente resume muito a eletrificação, veículos autônomos e novas tecnologias. Né? Quero agradecer as perguntas do pessoal, né? Algumas que a gente não respondeu. Né? O pessoal, o Leonardo, o Luciano lá da Audi que está participando, o Pedro da Audi, o Charles. Né, todo mundo, né, e eu não falei o nome, mas eu li todos que responderam aí, né, o Renato Matsumoto, enfim, agrastante, e estou à disposição para novas conversas, tá bom? Beleza. Pessoal, obrigado. Quem não segue a gente aí no Instagram. Semana que vem a gente vai falar sobre manutenção de carro elétrico, inclusive baterias, principalmente.
e vamos falar sobre como é dirigir um Uber elétrico, tá bom? Então tá acabando o tempo, grande abraço, muito obrigado e até segunda-feira. Tchau, tchau, André. Tchau, tchau, pessoal.